a Leonete por esses dias que eles passaram aqui, cooperando com a gente, amém? E orando para Deus dar a eles um retorno abençoado, protegidos pelo Senhor. Amém? E a palavra de Deus, ela diz assim para nós nesta manhã: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Um texto sagrado, eu gosto muito de apreciar esse texto sagrado, porque esse texto ele tem orientação para todos nós em todos os momentos da nossa vida. E a gente sabe que todos nós somos afligidos no dia a dia, como a própria palavra está escrito. Todos os dias, como ovelha, nós somos levados ao matadouro, ou seja, estamos sujeitos a tropeçar. O pecado está sempre diante de nós, o pecado sempre nos arrodeia, como diz a palavra, e porém nós estamos protegidos pelo Senhor nosso Deus, amém? E uma das coisas importantes que nós queremos falar nesta manhã baseado no versículo de número 37, aqui desse texto sagrado, da palavra do Senhor. Então a gente quer usar um tema aqui para a igreja, que todos nós nascemos para ser vencedor. Todos nós. A derrota, ela não provém de Deus. O fracasso não provém de Deus. Embora todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos muitas dificuldades aqui nesta vida. Mas todas estas coisas que se manifestarem diante de nós, todos os flagelos que esta vida nos proporciona, e tantas outras coisas em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida, todos nós estamos sujeitos a ser afligidos. Porém, nada disto pode nos levar a ser derrotados. Nada. Porque Deus, Ele já nos fez o DNA de Deus para com a humanidade, para com a sua igreja, não foi um DNA de fraqueza. Não, o DNA de Deus foi para a humanidade, para os seres humanos, eles enfrentar qualquer tipo de adversidades que se manifestar diante dele. Tudo aquilo que provém, que Deus sabe que nós não conseguimos suportar, Deus não permite que seja
atingido em cada um de nós. Isso é de um modo geral, a humanidade de um modo geral. Os cuidados de Deus não estão somente com a igreja. É claro que a igreja, como já falamos aqui em outras oportunidades, que a igreja ela desfruta de um privilégio, que Deus dispensa cuidados mais especiais para com a sua igreja. Livramentos, suprindo as nossas necessidades, guardando. Nós temos muitas promessas na Bíblia Sagrada, desses cuidados de Deus para com as nossas vidas. Porém, o cuidado de Deus ele está voltado para todos os seres humanos da face da terra. Então, a gente vê aí muitas pessoas que não tiveram ainda o privilégio de conhecer a Deus, mas nem por isso ela deixa de desfrutar desse favor, desse cuidado de Deus para com a vida dela. Então, é muito importante. E o que nos chama a atenção aqui, dentro desse texto sagrado, é que nós sabemos que Deus, ele revela o seu conhecimento prévio a todos os seres humanos da face da terra. Deus conhece todos os seres humanos da face da terra. Seja ele quem for, Deus conhece todos os seres humanos. Todos. Né? E os olhos de Deus estão voltados para todas essas pessoas. Aonde ele estiver, nos quatro cantos da terra, os olhos de Deus estão voltados para eles. Não há quem possa fugir da presença de Deus. Não há quem possa fugir diante dos olhos de Deus. Tudo que o ser humano praticar aqui nesta vida, tudo está diante dos olhos de Deus. No grande dia do juízo final, todos os seres humanos vão estar diante dele. E não tem nenhum que vai se apresentar e dizer para ele: eu não sabia que deveria ser desta maneira. Porque Deus dá, acima de tudo, ele conhece todos e dá oportunidade a todos os seres humanos na face da terra. Todo mundo hoje tem a oportunidade de conhecer a Deus. Todo mundo. É tanto que muitos procuram conhecer a Deus de uma forma errada, usando a fé deles em outras divindades, né? E eles até no entendimento deles acham que estão corretos, acham que estão certos. Mas uma coisa nós sabemos: muitos pensam que conhecem a Deus, mas não conhecem. Porém, com Deus é o contrário. Deus, ele conhece todos os seres humanos. Ninguém foge da presença de Deus. Ninguém. O salmista Davi, ele chegou a dizer que todos os nossos dias, eles foram determinados por Deus, quando nenhum deles ainda existia. Salmo de número 139, verso 16. Então, todos os dias do ser humano, eles são determinados por Deus. A gente sabe que a palavra revela para nós que há um tempo de nascer e também há um tempo de morrer. Só que hoje, infelizmente, algumas pessoas, elas mudam esse plano de Deus, porque todo ser humano que nasce, Deus determina o tempo para ele viver aqui na face da terra. Infelizmente, muitos hoje, eles antecipam o dia da sua morte. Eles antecipam, entregando a sua vida para a vaidade. Essa semana passada eu perdi um sobrinho que, infelizmente, se entregou na vaidade da bebida, do cigarro, e um rapaz ainda novo, com 50 anos, né? Esse rapaz acabou tendo uma complicação de saúde, de repente foram diagnosticar, já não tinha mais pulmão, o pulmão dele já não dava mais condições dele sobreviver, o fígado dele também já não tinha mais condições, extravagância na bebida, no cigarro. Então são pessoas que entram por esses caminhos que, infelizmente, elas antecipam esse tempo que Deus determinou para elas viverem aqui. Porém, os demais que têm o cuidado de preservar a sua vida da destruição, das vaidades desta vida, com certeza o tempo de Deus vai se cumprir na vida de cada um deles. E hoje nós temos aí pessoas que ela morre com
com idade avançada de idade, né? E tem outros que Deus dá a eles um tempo curto de vida. Tem pessoas que o tempo de vida dele é curto, mas, porém, todas estas coisas estão diante de Deus. E quando cumpre-se o tempo de Deus nos levar daqui desse planeta Terra para a eternidade, então Deus não pede licença para ninguém. Tá? Ele é o Senhor da vida. Deus é o dono da vida. A vida foi Ele que deu. Então, quando lhe apraz a tomar, Ele toma e acabou. E às vezes a gente não quer se conformar quando Deus chama um dos nossos familiares, um dos nossos parentes. Muitas pessoas ficam inconformadas, né? Mas é o tempo determinado por Deus para cada pessoa, cada ser humano. E nós, de forma nenhuma, como cristãos que conhecemos a Deus, em nenhum momento nós podemos assim ignorar esse tempo que Deus determinou para com cada ser humano viesse viver aqui nesse planeta Terra. Todos nós temos um DNA de vencedores, como falamos aqui, que esse DNA que Deus deu a cada um de nós é um DNA para você vencer, não é para você ser derrotado. Todos nós temos uma digital, e essa digital ela é individual, né? E além dela ser individual, ela é intransferível. Por isso, faça cada um a sua parte, né? E deixa de lado os sentimentos de fraqueza que às vezes se manifesta diante de nós. Cada um foi lançado aqui nesse planeta Terra, foi plantado aqui nesse planeta Terra, plantado com propósitos, né? E Deus deu a cada um de nós condições para a gente suportar e superar qualquer situação que se manifestar diante de nós. Eu gosto muito daquela palavra que o Senhor falou para Adão. Deus disse para Adão, colocou Adão para que ele viesse dar o nome a tudo que Deus tinha feito, tinha criado. E Deus disse para Adão: e você, Adão, você vai ter assim o domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas. Então, Deus fez Adão e com sentimentos de fraqueza, não. Adão teria condições de dominar todas as coisas. A gente vê hoje muitos seres humanos deixando de ser dominados por alguma situação, por muitas coisas que até mesmo se prejudicam a eles. Hoje nós estamos vivendo em um mundo muito desenvolvido, que muitas coisas estão diante de nós. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, no tocante para que a igreja tivesse um controle, assim, para que eles não deixassem ser levados, não deixassem ser vencidos por alguma situação que estivesse diante deles, então Paulo fala para eles: tudo está diante de nós, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Então, nós temos limites, tá? Nós precisamos compreender e entender essa limitação que nós temos. Existe diante de tantas coisas, tantos suplementos que tem neste mundo, porém, nós não podemos participar de tudo. Você tem que fazer uma seleção de algumas coisas que você sabe que não agrada ao Senhor, algumas coisas que você sabe que não agrada a Deus. Pelo conhecimento que você tem recebido no dia a dia na casa de Deus, através da revelação das Escrituras Sagradas que você tem visto no dia a dia, tem recebido no dia a dia, então você sabe que existem muitas coisas que não agradam a Deus. E a gente vê que, infelizmente, tem muitas pessoas que elas agridem a santidade de Deus, fazendo aquilo que Deus ordenou para elas não fazerem, agredindo a santidade de Deus no dia a dia. Então, Paulo disse: tudo isso está diante de mim, porém eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas aí que são diante de mim. Então é muito importante nós entendermos isso. Então todos nós, quando Deus nos fez com uma capacidade de você e eu, nós sermos vencedores. E nós não podemos brincar com questão de pecado, né? De forma nenhuma. Pessoas escolhidas por Deus antes delas nascer.
Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia cita várias pessoas que Deus escolheu antes mesmo do nascimento delas. Algumas Deus chegou até mesmo a dar o nome para elas antes dela nascer. Olha que situação. A Bíblia cita algumas pessoas que quando Deus fez a promessa que elas viriam a este mundo, Deus já disse para os pais o nome que seria colocado nessas pessoas, né? No caso de Isaac, foi uma das pessoas, Deus falou com Abraão, fez a promessa para Abraão, e lá no final Deus disse para Abraão, e esse menino ele vai chamar Isaac, né? Ele vai chamar Isaac. Então, antes muito de Isaac ser projetado, antes de Isaac nascer, então Deus já disse para Abraão que ele ia ser pai de um menino, e Deus já deu o nome do menino. João Batista não foi diferente. João Batista também, quando Deus revelou para Zacarias que Zacarias ia ser pai, né, que João Batista ia vir, então ali Deus deu o nome para João Batista, né? Este menino vai chamar João, antes de João Batista nascer. Então, quando João Batista nasceu, houve uma confusão lá no meio da família, como que vamos colocar o nome desta criança, como é que ele vai se chamar, e deram lá vários nomes para a criança, e no final, quando Zacarias ali, ele pede algo para escrever, que ele não podia falar, ele escreveu ali o nome do menino, chamaria João, e depois que ele falou, ele disse, esse menino vai chamar João, porque o anjo me disse que ele vai chamar João. Deus já deu o nome dele antes dele nascer, né? E tem tantos outros aqui que a Bíblia cita, né? Aqui no caso de Isaac, no caso de João Batista, e Deus, com cada um deles, Deus tinha uma aliança, né? E não era uma aliança intermediária. Esta aliança que Deus fez, prometeu para todas essas pessoas, seria uma aliança perpétua, né? Então, da mesma forma, com a nossa vida não é diferente. Todos nós nascemos para ser vencedores. E quero dizer mais ainda para vocês, todos os seres humanos da face da terra, eles nasceram para salvação. Alguns estão predestinados, infelizmente, a viver separados de Deus. É uma escolha de cada um deles. Mas não que o plano de Deus seria isso para a humanidade. O plano de Deus é que todos os seres humanos da face da terra, eles venham ser salvos através da pessoa de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário foi para livrar todos os seres humanos da condenação eterna. Então, todos nós nascemos para ser vencedores. Deus escolheu também Sansão, e antes de Sansão nascer também, né, então, Deus ali também já deu o nome de Sansão, como é que ele ia chamar. Teve uma outra pessoa também, que 300 anos antes deste moço nascer, isso aconteceu por volta do século antes de Cristo, né? E depois que este moço nasceu, levou 300 anos para ele nascer, e antes dele nascer, Deus já deu um nome para ele também. Josias foi uma das pessoas que nasceram 300 anos antes de Cristo, e Deus deu o nome de Josias, e já falou o que aquele moço iria fazer, qual era o propósito que ele tinha com a vida de Josias, ser plantado aqui nesse planeta Terra. Então eu comecei a pensar isso, todos nós, Deus já sabia que nós iríamos nascer, Deus saberia que nós estaríamos aqui, que Ele daria-nos a vida e nós estaríamos aqui, e o mais importante, que todos nós que fomos plantados aqui, nós não somos aqui obra do acaso, não. Todos nós que estamos aqui com propósitos, tá? Todos nós somos plantados aqui nesse planeta Terra com um propósito. Você não está aqui em vão. Não pensa que você foi escolhido, foi chamado pela graça, em vão, não, que você não tem nenhum valor, não. Deus te chamou com um propósito especial, tá? Para que você esteja diante dele, o servindo com alegria. Então Deus escolheu Sansão com um propósito maravilhoso também para com a vida de Sansão.
Sansão era um dos libertadores do povo de Deus, como aconteceu, arrancar o povo de Deus do domínio dos filisteus. Então, e assim aconteceram. Depois veio a questão de Josias também, que Deus tinha um plano maravilhoso com Josias. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, tem esta passagem. Então, uma profecia proferida por volta do século 9, né? Século 9 ainda antes de Cristo, né? E essa promessa veio se cumprir. Foi que Josias veio nascer, a promessa foi feita no século 6, e depois de 300 anos, Josias nasceu, mais ou menos no século 9, né? Então, lá em 2 Reis, capítulo 23, capítulo 15, versículo 15 ao 16, tem aí uma história. Então, todos nós fomos escolhidos por Deus antes de nós nascermos. Deus já sabia o que você seria. Deus já sabia o tipo de profissão que você iria escolher. Deus já sabia o padrão de vida que você iria levar aqui. Tudo a teu respeito, Deus sabe, Deus conhece. Tudo. Deus sabe quem você seria, o que você representaria, a respeito do reino de Deus aqui. Tudo isso Deus já sabia a teu respeito. Às vezes nem nós mesmos sabemos, né? Nem nós mesmos sabemos o que vai acontecer com a nossa vida, qual o que nós vamos ser no futuro. Hoje, infelizmente, os jovens hoje, às vezes eles têm um desejo de ser, sei lá, um médico, vamos supor assim, quero ser um médico. Mas nem você mesmo, daqui a pouco você já muda de ideia. Não quero mais ser médico, não, quero ser um advogado. Daqui a pouco já não quero ser um advogado, não, quero ser aí um doutor, um psicólogo, sei lá. E assim, o ser humano, ele muda muito de pensamentos, né? Talvez até eu começo a pensar que as pessoas, elas pensam que estas áreas se conquistam com facilidade. Muita gente, às vezes, ela começa uma faculdade de advocacia, daqui a pouco a coisa aperta, porque ela tem que estudar muito, e daqui a pouco ela, com preguiça de se desdobrar em cima dos livros, ela desiste. É muito difícil, não dá para mim não, vou procurar uma outra coisa mais fácil. E daqui a pouco ela vai procurar outro mais fácil, é a mesma coisa, não é diferente. Para você se tornar um bom profissional, para ser realmente uma pessoa diferenciada, você consegue sim, mas você tem que ter dedicação, você tem que partir para cima. Não se conquista nada assim com facilidade, não, tudo é com dificuldade. Porém, aquilo que você deseja ser, talvez seja uma vocação daquilo que Deus quer que você seja, né? E se você não sabe ainda o que é que você quer ser, procure, ore ao Senhor e pergunta para Ele o que é que Ele tem para ser feito através da sua vida. Qual é a utilidade, qual é o propósito de Deus com você aqui nesse planeta Terra? Porque você não foi plantado aqui por acaso, não. Foi plantado com um propósito, e Deus, Ele quer usar você de uma forma assim maravilhosa. Então, todos nós somos escolhidos por Deus antes de nascermos. É um privilégio nosso. Pessoas chamadas por Deus desde o ventre materno, né? Então, todos nós já fomos chamados por Deus. Uns para salvação, outros para servir ao Senhor, atendendo a obra de Deus. Então, esse chamado de Deus, ele é muito glorioso. Porém, antes de nós nascermos, então Deus, ele já tinha nos escolhidos. Deus nos escolheu, cuidava. Deus cuidava dele desde o ventre materno, né? Aqui foi o salmista falando, um piedoso salmista, ele reconheceu que Deus cuidava dele desde o ventre materno. E louvor ao Senhor quando ele diz: em ti me tenho apoiado, desde o nascimento do ventre materno. Tu me tiraste, tu és o motivo para os meus louvores. Constantemente. Salmo de número 71 e o verso de número 6 tem essa expressão bíblica aí, esse versículo bíblico, onde o salmista aqui, ele
louva a Deus, né? Porque ele foi escolhido, muitos antes dele nascer, e já com propósito, né? O Senhor Deus, ele chamou o profeta Jeremias para o ministério profético, desde o ventre materno, né? Ele fez a seguinte revelação, Jeremias capítulo de número 1 e o versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta das nações. Então, aqui está o que Deus falou para Jeremias. Então, todos nós recebemos esse chamado de Deus, e Deus, ele sabe muito bem por que ele tem nos chamado. E é bom a gente questionar a Deus. Isso não é pecado, você questionar a Deus. Senhor, eu tenho convicção que o Senhor me chamou. Agora, eu preciso que o Senhor me faça entender. Eu preciso que o Senhor me revele. Para mim entender esse chamado que o Senhor tem me feito. Porque tem pessoas que às vezes ela quer ser uma coisa e o chamado dela não é para isso. E não adianta você querer desenvolver algo se Deus não te chamou para tal função, para desenvolver tal atividade. Não adianta. Deus chamou cada pessoa para cada situação. Então procure falar com Deus e entender qual é o chamado que Deus tem feito a você. Qual é o propósito que Deus tem com você aqui na face da terra? Qual é o propósito? Por que você foi plantado aqui? Então, aqui no caso de Jeremias, Deus falou para Jeremias. Quando Jeremias foi falado que ele seria o profeta das nações, que ele teria que levar as verdades de Deus para alguns reis, então Jeremias aqui, ele se limitou aqui, falando para Deus que ele não tinha condições, não tinha capacidade para ele fazer tal coisa. Então Deus disse, não, Jeremias, já está determinado isso para a tua vida, e acabou. Isso eu vou te usar nesta área aí e acabou, não tem para onde você correr não. Então o que Deus tem determinado para você fazer, já está determinado, não tem para onde você fugir, não tem para onde você correr. Então você só tem que procurar entender esse chamado que Deus tem te feito a você, para você saber como você vai desenvolver este chamado que Deus tem feito a você. É claro que cada tipo de chamado, ele, dependendo do chamado, existe hoje, você precisa de se especializar, né? Se Deus tem te dado o dom para você ser um advogado, porque nós já falamos aqui, a gente sabe que hoje profissionais têm de toda espécie. Tem os chamados por Deus para aquilo ali, e tem aqueles que desenvolvem a função, se forma só para desenvolver a vida dele e ganhar dinheiro. Tem professoras, hoje tem muitas professoras aqui, tem professoras hoje também que não é diferente. Tem as professoras que receberam o dom para ensinar, e tem as professoras que se formaram pedagogicamente aí para ela desenvolver a atividade. Algo que ela gosta de fazer, deseja fazer, então precisa se preparar, passar pelo conhecimento para você saber como vai desenvolver este chamado que Deus tem te feito. Porém, assim acontece na nossa vida, na vida de cada um de nós. Se Deus nos chama para ser um obreiro da casa do Senhor, então você tem que se preparar. Hoje tem preparo aí para você se estudar, se desenvolver, procurar o conhecimento, para saber como é que você vai desenvolver esse chamado que Deus te fez a você. Não é de qualquer maneira. Tem pessoas que ignoram a área do estudo. Pessoas que ignoram, eu não vou estudar não precisa disso não. A Bíblia diz que a letra mata, né? Mata a ignorância do homem. Mata a ignorância daqueles que não têm conhecimento. É isso que a letra mata, porque você vai adquirir o conhecimento, né? E você vai passar a ser uma pessoa desenvolvida. Então, deixamos esse negócio de preguiça e procuramos entender esse chamado que Deus tem feito a cada um de nós e saber como é que nós vamos desenvolver esse chamado, né? Hoje tem ensinamento para tudo. Até para cuidar de criança hoje tem ensinamento.
Por mais que Deus deu às mães a capacidade delas cuidarem, mas muita mãe não sabe cuidar dos filhos. Não sabe. E hoje tem ensinamento para isso daí. Até isso daí hoje tem escola aí para você aprender como cuidar do seu filho, procurar entender os seus filhos, né? Os filhos depois também tem ensino para os filhos cuidar dos pais. Tem filho que hoje não sabe cuidar, os pais avançam na idade, então os filhos dizem que os pais são careta e ofende os pais com certas filosofias, né? Então, vocês não sabem cuidar dos seus pais, não sabem cuidar os pais não sabem cuidar dos filhos, nem os filhos sabem cuidar dos pais. E tudo isso hoje tem orientação, né? Tem orientação hoje, então nós não podemos continuar nessa questão da ignorância. Nós precisamos entender e saber que todos nós fomos escolhidos, fomos chamados por Deus para desenvolvermos alguma coisa aqui. Então é muito importante a gente saber como desenvolver isso. O apóstolo Paulo, ele revelou também a sua chamada. Ele diz assim, desde o ventre materno, dizendo, quando, porém, ao que o separou, antes de eu nascer, o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então, Paulo, aqui, ele já falando aqui do chamado que Deus tinha com a vida do apóstolo Paulo. E a gente conhece bem a história de Paulo, sabíamos que Paulo era um judeu muito, assim, comprometido, uma pessoa muito dedicada, e naquilo que Paulo fazia e iria desenvolver, ele procurava se especializar para ele desenvolver muito bem. É um exemplo de vida para as nossas vidas. A gente quer desenvolver de qualquer maneira, a gente quer desenvolver as coisas de qualquer jeito, e não funcionam dessa maneira, não funcionam. Precisamos entender o chamado que Deus tem feito a cada um de nós. Até para sermos crentes, nós somos chamados, é claro que fomos chamados. Se nós não fôssemos chamados, nenhum de nós estávamos aqui. E tem muita gente que não sabe o que é ser crente. Não sabe o que é ser crente. Pensa que é só pegar uma Bíblia e ser um frequentador de igreja, né? E está tudo resolvido na vida dele. O crente tem muitas qualificações. E você precisa se qualificar como cristão. Entender que Deus te chamou para você ser salvo na pessoa de Jesus. Agora, para você ser salvo, tem uma longa jornada, uma longa caminhada. Você precisa passar por muitos aprendizados, você precisa passar por muitas disciplinas para você ser salvo. Não vai entrar no céu de qualquer maneira, não. Não é de qualquer jeito, não. Não é só carregando uma Bíblia e vindo para a igreja e considerar salvo, não. Precisa ser fiel. Precisa ser crente verdadeiro. Não é somente crente que hoje está na igreja e amanhã nega Jesus, não. Você precisa, acima de tudo, amar a Deus, o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Então aí você vai se considerar como cristão, crente salvo na pessoa de Jesus. Ser crente é saber respeitar os outros. Ser crente é considerar o teu próximo superior a você mesmo. Infelizmente, hoje a igreja, ela tem muito defeito, muitas falhas, né? Ela falha muito diante de algumas situações. Pessoas hoje que não sabem o que é respeitar os outros, não sabem o que é considerar os outros superior a si mesmo. Uns querem ser mais do que os outros, né? Infelizmente, vivemos essa situação, uma igreja totalmente dividida. A igreja, quando ela está fora dos ensinamentos da palavra de Deus, ela torna-se uma igreja dividida, uma igreja descomprometida. Então entenda que Deus fez um chamado para você ser um cristão comprometido com as verdades de Deus. Um cristão comprometido com a palavra de Deus, cristãos comprometidos com a fé cristã. Então é isso que significa ser crente. Eu não posso jamais ser crente da forma com o meu entendimento, não. Eu preciso ser crente baseado no que as Escrituras nos ensinam. Essa é a razão de nós desenvolvermos uma fé baseada no que a Bíblia nos ensina. Não é da forma que eu quero ser,
não é da forma que eu preciso, que eu acho que devo ser. Não. Você tem que procurar conhecer a lei, conhecer as escrituras sagradas e procurar desenvolver a sua vida de acordo com o que ela se revela para você. É assim que nós precisamos ser verdadeiros crentes. Quando você procura colocar os mandamentos de Deus no seu coração, então com certeza você vai ser uma pessoa diferente. Malaquias, ele fala sobre essa diferença. Ele diz que há uma diferença dos que servem a Deus com sinceridade e daqueles que não servem a Deus com sinceridade. Infelizmente, nós temos essas duas qualidades de crente. Uns que servem a Deus com sinceridade e outros que servem a Deus somente porque tem medo de ir para o inferno. Infelizmente, tem pessoas dessas qualificações. Você não tem que servir a Deus apenas com medo de você viver separado de Deus na eternidade. Você tem que servir a Deus com convicção no teu coração, na tua alma, de que Deus te chamou para a salvação. Então, a predestinação, ela foi dada à igreja, para que você tenha a convicção. Você já foi predestinado, já está determinado que você é salvo. Você é salvo na pessoa de Jesus. Agora, você pode perder a sua salvação? Pode. Pode. Não existe essa questão. Deus já predestinou que eu sou salvo, então eu posso fazer o que quero, que eu vou para o céu de qualquer maneira. Não. Embora Deus já determinou que você é salvo. Mas, porém, se você não for fiel até o fim, infelizmente você não vai ver a face do Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Não adianta você hoje estar na igreja, ser fiel, e amanhã depois você praticar tantos atos errados, como a gente vê tantas pessoas praticarem aí no dia a dia, né? Então, nós precisamos estar atentos nesse chamado, nessa escolha que Deus nos fez. E encerrando aqui, você nasceu para ser vencedor, para ser vencedora. Deus também, Ele te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, ele já apresentou aqui, do chamado dele, que Deus fez a ele. Ele entendeu que antes dele nascer, ele já foi escolhido por Deus, chamado por Deus. Fomos chamados para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus, e todos vivermos em amor. Fomos predestinados para sermos filhos de Deus, filhos por adoção, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Ele, e nós precisamos ter esta convicção. Sairmos daqui, saber que não são os problemas desta vida que vai nos levar a uma vida de derrota. Não, Deus não te chamou você para ser derrotado. Deus te chamou você para você ser vencedor, para você ser vitorioso. E o versículo aqui, 37, que nós lemos, aqui tem uma série de coisas aqui. Em todas essas situações que estão diante de nós hoje, em todas elas que você possa imaginar, as que você possa imaginar, aquilo que ele traz, algumas convicções, aquilo que ele traz na sua mente, e chega até te falar que você não vai conseguir vencer. Você é vencedor diante de todas essas coisas. Então, todos isso você é vencedor, por meio daqueles que nos amou. Aqui Paulo traz uma série de coisas, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem aquelas que virão no futuro, que seriam as do porvir, nem os poderes, o que tem de poderes ruins aqui nesta vida, nem esses poderes, nem as alturas, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanta gente deixaram de servir a Deus porque ouviu algo de outra pessoa,
e se entristeceu o coração? Ah, por que você saiu da igreja? Ah, porque fulano de tal fez isso e aquilo outro. A palavra está bem clara, nenhuma outra criatura, ela pode te separar você do amor de Deus. Não é uma conversa fiada que você ouve de alguém, não é uma ofensa que você ouve de alguém, que isso vai entristecer o seu coração e você vai deixar de servir ao Senhor. Pare com isso, Deus te fez para você ser vencedor. Em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos dando a sua graça, para que possamos ser vencedores de tudo, diante de tudo aquilo que está diante de nós. O Senhor Jesus, quando Ele fez esse chamado para nós, Ele nos fez uma promessa que esses problemas, essas situações iriam ser aliviadas, não, de forma nenhuma. Ele disse, você vai me servir, né? Você vai enfrentar um mundo tenebroso, um mundo corrupto, um mundo cheio de coisas ruins, né? Que vai lhe entristecer a sua alma, o seu coração. Você vai passar por algumas aflições na tua casa, na escola, no seu trabalho, em todo lugar que você estiver, você vai ser afrontado, né? Você vai ser afligido. Porém, não desanime não, porque eu sou filho de Deus, né? E eu vim aqui, eu conheço bem o que é este mundo. Porém, eu consegui vencer o mundo. E eu vou dar a vocês a minha graça para que vocês vençam o mundo. Bem, você tem hoje a graça, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem os anjos de Deus trabalhando em seu favor. Todo esse recurso está à sua disposição para você ser vencedor, não ser derrotado. Então não se ache fracassado e nem derrotado, se ache vencedor em nome do Senhor Jesus. Amém?